está cuidando, igreja. Deus está cuidando. Quando você está aqui adorando, Ele está cuidando lá na sua casa. Em nome de Jesus. Se colocamos de pé, nós vamos estar ouvindo a mensagem, a palavra do Senhor Jesus. Diácono Kleber estará ensinando esta noite. Eu sei que Deus vai falar conosco neste lugar. Pai, aqui está o teu filho, o Senhor Jesus, na incumbência, Pai, de estar ensinando a tua palavra. Palavra esta, Pai, que o Senhor vai falar conosco, Senhor, que não seja, Pai, que nós queremos, mas que seja o que o Senhor tem pelas nossas vidas. Usa o teu filho, Pai querido, neste ensino, Pai amado, desta lição, Papai querido. Assim como o Senhor tem usado grandemente, Pai, que nesta noite o Senhor venha usar ele de uma maneira especial, Papai querido. Assim, oro juntamente com a tua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, soberano e eterno. Glória a Deus, és maravilhoso, Jesus. Cumprimento a igreja na paz de Jesus, amém? Amém. Muita alegria mais uma vez estar aqui, principalmente nessa parte onde é uma missão muito importante, uma missão extremamente delicada, que é o culto de ensino, que é o momento onde a gente sobe aqui na tribuna para entregar o conhecimento. Confesso que de mim eu tenho pouca coisa para trazer para os irmãos. Eu estudei, eu meditei um pouco na palavra, mas eu sei que quem irá falar mais através de mim será Deus. Aleluia. Então estejam os teus ouvidos espirituais abertos esta noite para receber a mensagem que vem dos altos céus. Amém? Hoje estaremos com a lição número 9, uma igreja que se arrisca. Aleluia. Sabemos que não tem um cristão, não tem um servo de Deus que quando começa a se aprofundar na tua palavra, começa a buscar seguir os teus passos, seguir os passos de Cristo, ele não começa a receber afronta. É uma igreja que se arrisca, é um irmão que se arrisca. O textual, podem, eu sempre fiz essa parte. O textual, ela se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no seu verso 55. Que vem dizer o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Verdade prática: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Glória a Deus. Como eu acabei de falar, né? Que cristão, que crente que não recebe essa afronta? Mas devemos saber que Deus tem nos capacitado cada dia para enfrentar com inteligência, com sabedoria, e que Ele sempre nos dará estratégia para enfrentar as adversidades do mundo. Aleluia. A leitura bíblica em classe já foi falada, né, aqui de Atos 7, então eu vou ler aqui Atos 6 também, que faz parte da nossa leitura. Atos 6, né, verso 8 até o 15. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia. Em
Atos 7, versos 60, né? Eu vou estar repetindo o que já foi falado aqui. Ela vem dizer o seguinte: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Hoje nós vamos estudar sobre Estevão. Aleluia. Na aula passada ele foi um dos 7 varões valorosos que foram escolhidos, né, como os primeiros diáconos da Igreja de Cristo. E hoje nós teremos a oportunidade de estudar um pouco sobre ele. Quem foi ele, o que ele fez. Meditando um pouco, estudando aqui, né, no livro de contemplação aqui, complementar, quer dizer, né, da nossa aula, eu fui ver que é falado apenas 5% sobre Estevão na Bíblia, aqui na parte de Atos dos Apóstolos. E aí eu parei e pensei assim: Deus, mas por que essa estatística? E aí Deus me falou o seguinte, que muitas vezes nós parecemos não fazer nada na obra de Deus, mas tem alguém que está se importando com aquele mínimo que a gente faz. Porque quando a gente faz com vontade, Aleluia. a gente faz com alegria, Glória a a Deus. gente faz com determinação. E hoje nós vamos estudar sobre alguém que foi falado pouquíssimas vezes, mas deixou uma mensagem importante para todos nós. Aleluia. Sobre como agir como um cristão, como agir como um verdadeiro obreiro da casa de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A introdução aqui ela vem dizer o seguinte: na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Quando lemos este texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, um autêntico cristão deste mundo. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a Igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e o seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da Igreja cristã, quando a Igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estava tendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus e que a Igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8:1 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1:8. Glória a Deus. Hoje nós temos o estudo sobre os primeiros passos da Igreja fora de 4 paredes, cumprindo o ID de Cristo lá em Marcos. E aí a gente para e pondera: será que nós também estamos começando a fazer isso? Será que nós já estamos também sendo igreja fora das 4 paredes? Sendo igreja fora da igreja? Porque sabemos que aqui é como se fosse um campo de treinamento, é uma escola, onde nós aprendemos as coisas para levarmos lá fora, né, o conhecimento. Aleluia. Porque muitos de nós estavam lá fora, perdidos no mundo. E alguém estava aqui dentro, sendo capacitado, estava aqui dentro, frequentando os cultos de ensino, frequentando os cultos de departamento, cultos de família, se fortalecendo na fé, se desenvolvendo ministerialmente, para ter força, para ter poder e autoridade de libertar as pessoas lá fora. Aleluia. Alguém teve poder e autoridade para nos libertar e nos trazer para a presença de Deus. Glória a Deus. E hoje nós estamos Aleluia. vendo isso. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso, referente a quem? A Estevão. Basicamente um dos primeiros, como eu posso dizer, um dos primeiros obreiros, né, da Igreja de Cristo a morrer. Nós sabemos que cada um dos apóstolos eles foram mortos, né? Somente João, né, que morreu de causas naturais, por causa da idade, mas todos foram perseguidos e mortos. E os seus obreiros que ficavam na retaguarda, o primeiro foi Estevão. E aqui está, né, a história de Estevão, um obreiro de Deus que saiu das 4 paredes, né, que saiu da proteção, né, da congregação
para ir lá fora e falar da palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E como nós vimos ali no verso 60, ele ainda clamou a Deus, buscando que não atribuísse aos seus executores aquele pecado da morte, do assassinato. E então ele adormeceu. Quão maravilhoso foi essa palavra aqui, onde o escritor, né, o doutor Lucas, ao invés de falar que Estevão, né, veio a falecer, morreu não, ele adormeceu. Aleluia, Senhor. Porque isso é um fato. Aleluia. Quando nós, né, quando o nosso tempo aqui na terra cessar, nós não iremos de fato morrer, nós iremos adormecer. Iremos aguardar em descanso a vinda de Cristo, o chamado de Cristo. Aleluia. Para o grande dia estarmos lá diante dele e termos os nossos pecados julgados, termos as nossas obras julgadas. Mas até então estaremos adormecendo. Ou seja, aquele que morre por Cristo não morre, apenas adormece. Aleluia, Senhor. O tópico 1. Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Como eu já havia comentado logo no começo, né? Nós sempre seremos confrontados. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E muitas das vezes, como aqui está sendo falado, não teremos espaço para indecisão, não podemos ter espaço, não podemos ter esse momento de duvidar da nossa fé. Se nós estamos seguindo em diante, nós temos que seguir. Se nós estamos falando da palavra de Deus, vamos falar da palavra de Deus. Aleluia. Independente de quem quer que esteja nos afrontando. Verdade, Senhor. Aleluia. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Glória a Deus. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Mais uma vez a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos que estar dispostos, devemos estar preparados para perdermos a nossa liberdade e perdermos a nossa vida. Mas devemos estar também prontos a defender a nossa fé e estarmos capacitados a como defender essa fé. Porque de nada adianta a gente falar, não, eu sou crente, pronto, acabou, e começar a bater o pé e fazer birra como se fosse uma criança. Aí a gente não vai estar defendendo ele. Muitas vezes a gente vai estar agindo até igual a quem está lá fora, igual aos ímpios. Porque os ímpios, eles não vão ter exatamente um bom argumento contra nós. Mas se nós não estivermos focados na palavra de Deus, não estivermos meditando na palavra, ele nos vencerá. Como vocês podem ver por aí hoje em dia, sempre tem alguém usando algum verso em específico da Bíblia para nos confrontar, para nos tirar da presença de Deus, para contestar a nossa fé, para contestar a crença em Deus, para dizer que Deus não existe, ou que para dizer que Deus é um homem maldoso, é um ser maldoso. E se a gente não tiver conhecimento na palavra de Deus, a gente não vai saber como se defender disso. A gente não vai saber como defender Deus nessa situação. E aí o que vai acontecer? Vamos partir para a agressão? Vamos usar o espírito de Pedro? Puxar um punhal e arrancar a orelha de alguém? Jesus nos ensina uma outra forma. Nos ensina a amar. Aleluia, papai. Nos ensina a nos defender com palavras, com ensinamento, com educação. Então, vamos buscar estar sempre meditando na palavra. Vamos buscar estar sempre frequentando, principalmente os cultos de ensino, as escolas bíblicas,
como hoje nós temos essa oportunidade também de ter o nosso curso de teologia, então aqueles que puderem, façam o esforço, também façam o curso de teologia. É algo maravilhoso, porque isso nos dá entendimento, isso nos desbloqueia espiritualmente para sabermos como falar da palavra de Deus de verdade. Glória a Deus. E temos Aleluia. nossa escola bíblica, onde atualmente a gente faz as nossas quartas-feiras, um culto de ensino, onde também é uma forma, como que eu posso dizer, um pouco mais genérica de um curso de teologia. Então peço aos irmãos, façam o esforço de não faltar. Deus! Faça o esforço de buscar sempre estar presente no culto de ensino, porque é aqui onde a gente aprende, é aqui onde a gente se desenvolve espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. Sobre o tópico 2, a fé sob ataque. Lucas nos conta que, em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões, fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor a seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anisteme, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por um motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Vou até repetir essa frase, eu deixei ela grifada aqui, eu achei muito importante para a gente relembrar e para a gente guardar nas nossas mãos. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Como eu já comentei, né, no outro culto que eu pude ministrar a palavra, eu falei sobre as congregações, né, que se dizem igreja, mas que muitas vezes não estão voltados na palavra, não estão focados na palavra, onde muitas vezes existem pregadores que sobem, né, no altar e nem a Bíblia eles carregam mais. Quantos e quantos vídeos eu já vi de algumas congregações onde o pregador está sempre bem arrumadinho, sempre o tempo inteiro arrumando aqui a gravata, arrumando o terno, arrumando a camisa, não deixando assim nenhuma dobradura, falando de bens materiais, falando que Jesus é lindo, falando que Deus é amor, mas esquece que Deus é fogo consumidor. Esquece de pregar a palavra de Deus. Esquece de dizer que Jesus também foi um homem duro, foi um homem com pregações duras, foi um homem que pregava sobre arrependimento, pregava sobre céu e sobre o inferno. Mas hoje em dia as pessoas querem pregar um Jesus que mais parece o Papai Noel do que o Papai do Céu. Verdade, papai. E aqui nós vemos que uma igreja, quando ela é focada na palavra, uma igreja bíblica, uma igreja que segue os ensinamentos de Cristo, ela é sempre atacada. Verdade, meu Deus. Mas a igreja que estou falando aqui é uma congregação, é uma casa de adoração, de oração? Não. A igreja somos nós. Sempre quando nós saímos lá fora e falamos a palavra de Deus, temos uma afronta. Eu tenho certeza que até hoje, se a gente sair e andar pelas ruas com a Bíblia na mão, sempre vai ter alguém olhando torto. Vai ter um pensamento, vai ter um cochicho, olha lá o crentinho. Olha lá, vai lá. Vai ter alguém que talvez te conheceu no tempo que você era da bagunça, vai falar, o que? Aquilo ali? Verdade, Carregando uma papai. Bíblia. Ah, Deus, é mentira. fala, papai. Com certeza não conhece nada da palavra. Aleluia. Eis que aí já começa a afronta. Eis que aí já começa a afronta sobre a igreja de Cristo. Por quê? Porque as pessoas estão
acostumadas, né, com o pecado, com a bagunça, com a... como que eu posso dizer? Com a facilidade de ser pecador, e quando vê alguém com uma Bíblia na mão, acha que aquilo é errado. Verdade, papai. Quando alguém carrega a presença de Deus, Glória a Deus. aquilo é errado. Banalizaram tanto o pecado que as coisas certas estão erradas hoje. Aleluia, Senhor. Mas nós sabemos que o pecado ainda é pecado. E o que é certo ainda será sempre certo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Subtópico 3. A disputa dos termos. Aleluia. Uma outra palavra usada neste texto merece nossa atenção. É o vocábulo suséter, traduzido aqui como disputável. E disputavam com Estevão. Atos 6:9. Os léxicos, ou dicionários de grego-português, observavam que este termo era frequentemente usado no contexto das discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros a sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Subtópico 4. A falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição. O acusaram de pregar deuses estranhos. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-lo. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas? Como eu acabei de falar. Sempre tem alguém usando um verso específico para querer debater conosco, Verdade, Deus. para querer sempre afrontar a nossa fé. E se a gente não estiver preparado, a gente perde. Verdade, Deus. Fala, E papai. aqui nós vemos que quando eles confrontaram Estevão, eles chegaram até a usar o que? As leis de Moisés. Eles chegaram até a usar o que? A Bíblia, por assim dizer, da época, contra ele. E se nós formos ver isso, lembremos que Satanás, quando confrontou Jesus no deserto, fez a mesma coisa. Então, desde sempre nós temos isso. Desde sempre Satanás vai nos enfrentar, vai nos confrontar. E sempre vai usar o que? A palavra. Verdade, meu Deus. Aleluia, Senhor. Independente de tudo que aconteça, a palavra de Deus sempre vai ser de alguma forma usada contra nós. Verdade. E você vê, tem tanta gente que é contra a religião e tudo mais, só que na hora de tentar nos confrontar, usa o quê? Usa a Bíblia. Aleluia. Sabe por quê? Bom, como nós sabemos, Satanás nunca criou nada. Aleluia. Satanás apenas se aproveita do que já existe. Tanto que a frase mais usada para explicar sobre ele é que ele vem para roubar, matar e destruir. Então, por que as pessoas, quando querem nos confrontar, os ímpios querem nos confrontar, eles usam a palavra de Deus? Porque eles não têm nenhuma outra coisa para usar. Eles não conseguem criar mais nada. Eles têm que usar o que já existe e tentar o quê? Alterar a sua importância. Como eu acabei de falar, né? Eles costumam usar um trecho específico da palavra. Mas se a gente já estudou toda aquela história, a gente vai saber como explicar. A gente vai saber como defender a palavra de Deus. E aqui é assim como nós podemos ver. Estevão foi confrontado. Usaram a palavra de Deus contra ele. E essa foi uma maior blasfêmia. Eles dizem que ele blasfemou.
usando uma falsa narrativa de que ele estava, né, mentindo, que ele estava dizendo que era contra os mandamentos de Moisés, contra as leis que Moisés fez. Nós sabemos que as leis de Moisés foi Deus que deu. E sabemos que Jesus veio para que fossem cumpridas as leis de Moisés. Aleluia. E ele seguiu adiante, Glória a Deus. Aleluia. explicando não com palavras, mas com atitudes, como, né, usarmos, como seguirmos as leis. Deus maravilhoso. Aleluia. Tópico número 2. Estevão e a igreja que defende sua fé. Sobre o tópico 1. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele fez uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central: apontar para Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas tentaram usar, né, as leis de Moisés contra Estevão, mas Estevão, cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento, Aleluia. ele usou a própria palavra de Deus. Eles usaram as leis de Moisés, eles usaram os estatutos de Moisés, eles usaram, né, os livros que Moisés escreveu contra Estevão. E então Estevão, cheio do Espírito Santo, foi lá e ensinou e mostrou a todos o conhecimento real. E ninguém conseguia debater mais contra ele. A palavra aqui vem dizer, né, a partir do verso 55, já que, né, ninguém conseguindo debater contra ele, começaram a fazer novas afrontas para acusá-lo e para que ele fosse condenado, né? Aleluia. Glória a Deus. E aí aqui ele vem dizendo assim, no verso 56, diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aleluia. Quer dizer, enquanto todo mundo fazia afronta contra ele não olhava ninguém. Glória a Deus. Ele estava com Aleluia. seus olhos espirituais abertos. Ele sabia que seria condenado e morto naquele momento. Mas ele já estava tão cheio do Espírito, tanto convicto de que aquilo era a verdade que ele pregava, que ele já não se importava com mais nada à sua volta, a não ser com a palavra de Deus, a não ser com os céus que o aguardavam de braços abertos. Glória a Deus. E será que nós estamos sendo igual a Estevão? Será que nós estamos tendo orgulho de falar da palavra de Deus? Será que nós não estamos tendo medo de falar de Deus lá fora? Será que quando a gente tem a oportunidade de falar da palavra de Deus para alguém, a gente tem pensado duas vezes? Estevão não pensou, Estevão agiu. Aleluia. E mesmo Glória a quando depois Deus. foi, né, punido, ele não se importou. Nós precisamos ser assim. Se nós recebermos afrontas das pessoas lá fora, quando a gente estiver falando da palavra de Deus, temos que nos alegrar. Foi, acho que ontem, estava voltando do serviço, e aí, chegando perto da escola ali daquele perigo, estava cheio de criança pendurado numa árvore, e aí meu chefe ainda falando: olha lá, criançada, daqui a pouco cai e se machuca. Mas eu olhei aquilo ali e contemplei: olha só que bacana, nos dias hoje da internet, da modernidade, ainda existem crianças que estão ali brincando, se divertindo, estão penduradas num pé de árvore, comendo fruta diretamente. E aí também me veio essa frase que é verdade, que muitos pregadores usam,
que árvore que não dá fruto não é incomodada. Ou seja, aí hoje nós estamos estudando, né, sobre as afrontas que a gente recebe. Se a gente está recebendo afronta é porque nós estamos gerando fruto. Aleluia, Se Senhor. nós estamos sendo cutucados é porque estamos gerando fruto. Glória a Deus. Se tem alguém se pendurando em nós, Glória a Deus. é porque estamos gerando fruto. Glória a Deus. Às vezes a gente pode ficar um pouco irritado porque Deus maravilhoso. deve ter alguém, né, que fala, olha, eu conheço fulano. Fulano fala da palavra de Deus. Mas às vezes essa pessoa nunca nem sequer veio aqui na igreja. E aí às vezes a gente fica relativamente irritado, fulano fala tanto de mim, eu sou de Deus e isso e aquilo, mas não vem aqui. Mas você vê, a árvore que dá fruto está sempre rodeada de pessoas querendo Aleluia, Senhor. se alimentar do fruto dela. Glória a Deus. Pode não parecer, mas uma semente ali foi plantada naquela pessoa. E aquela pessoa tem confiança de que Glória a nós Deus, somos aleluia. filhos de Deus e que nós temos entendimento da palavra. E Deus aí, maravilhoso. como vocês podem ver, uma árvore, que eu passei por perto dela, cheia de crianças, nos trouxe isso. Nos dá esse entendimento. Como Deus é maravilhoso e fala conosco a todo momento. Falta a Glória gente a estar Deus. atento. Verdade. Glória. Deus poderoso. Aleluia. Subtópico 2 aqui. Corações endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Atos 7:51. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco o condena sem lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Vale ressaltar isso. Aleluia. Glória a Deus. O texto mostra que o Aleluia. Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que muitas e muitas vezes nós vamos falar da palavra de Deus para as pessoas que nunca vão realmente escutá-la. Mas devemos calar as nossas bocas diante disso. Vamos seguir adiante. Porque se a gente estiver falando e aquela pessoa não estiver escutando, pelo menos a gente vai estar falando para nós, em voz alta, e vamos estar declarando essa palavra de Deus para nós. Uma vez que a gente declara a palavra de Deus, as pessoas lá fora que estão com o coração endurecido podem não aceitar. Mas nós continuaremos fazendo aquilo que é certo. Continuaremos fazendo aquilo que é o correto. Glória a Deus. Hoje eu busquei estar focado mais no livro, porque se for para trazer tudo que Deus traz, a gente vai passar muito tempo aqui. E é gostoso isso. É bom a gente ter essa oportunidade. Mas também a palavra de Deus é bem clara, fazer as coisas com ordem e com decência. E se nós temos horários a cumprir, nós devemos ser criteriosos nisso. Porque se a gente começa a fazer a obra de Deus relaxadamente, nós estamos em pecado. Tópico 3. Estevão e o martírio da igreja. Contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a ter. Aleluia. Quando a gente está falando da palavra de Deus, focado em servir a Deus, a gente não vai sentir medo. Se a gente sentir um pouco de medo, então olhamos para cima e sabemos que
É para lá que nós vamos. E é para lá que tem um ser puro nos aguardando. Aleluia. Glória a Deus. Um ser que olhou para nós no momento que a gente era do mundo e viu graça, e viu alegria, e viu algo em nós que o mundo não viu. Viu um renovo em nós onde o mundo só via destruição. Aleluia. Deus Viu maravilhoso. salvação em nós Glória a Deus. onde o mundo só via condenação. Verdade, meu Deus. Aleluia. Então, uma vez que a gente está focado, a gente não precisa ter medo de mais nada. Glória a Glória a Deus. Deus. Quão Aleluia. maravilhoso deve ter sido, né? A gente está estudando sobre Estevão e vê que nos últimos momentos dele, ele pôde ver a glória. Aleluia, meu Deus. Deus Êxodo poderoso. Aleluia. 33:18, Moisés vem pedir para Deus, mostra-me a tua glória. Aleluia, E Jesus. Glória a Deus. basta simplesmente ser fiel à palavra, ser Deus obediente à poderoso. mensagem de Deus. E no momento certo Ele nos mostra a glória. Verdade, Jesus. Quão maravilhoso é isso. Eu fico tentando imaginar como seria isso e Glória a Deus. Aleluia. confesso que eu ainda não tenho esse visor. Porque eu tenho certeza que quando eu ver isso, eu não vou poder voltar para trás e contar aos demais como foi ver isso. O único que teve essa oportunidade foi João. Mas mesmo assim, em Apocalipse ele explicou da forma que ele pôde. Mas quão maravilhoso foi aquilo ali. Quão Aleluia. maravilhoso foi Glória a Deus. contemplar Deus maravilhoso o são. futuro, foi poder ver a Terra Santa que está nos aguardando. E sabemos que, como eu sempre falo e como todos já têm falado, que tem subido ao altar, o último dia está chegando. Os sinais estão aí. Aleluia. 2. Perdoando o agressor. A última declaração de Estevão antes da sua morte é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que, literalmente, se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser um modelo a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Deus Confesso a poderoso. vocês que eu não sei se eu conseguiria buscar a Deus o perdão por alguém que vai ceifar a minha vida. Às vezes eu penso até sobre eu realmente não perder a salvação se viesse a falecer por um acidente, porque eu não sei se eu teria esse mesmo amor que teve Estevão, esse mesmo amor que teve Cristo, de olhar para os meus agressores e falar: Deus perdoa. Deus poderoso. Mas Estevão, cheio do Espírito, Glória a Deus. Aleluia. ele contemplou a glória. Deus santo, Deus. E então, com toda a alegria do mundo, ele buscou a Deus e falou: não coloque sobre eles a responsabilidade desse pecado. Eu não sei se eu estou preparado para isso. Eu fiquei parado, ponderando sobre esse verso. E como cheio de espírito, realmente a gente tem que estar para saber perdoar aqueles que irão ceifar a nossa vida. Como cheios do Espírito temos que estar Glória a Deus. para perdoar Aleluia. e chamar de amigo aquele que irá nos trair. Porque Cristo fez isso na Santa Ceia. Aleluia, Aleluia, Jesus. Deus. Ele sabia que Judas iria traí-lo, mas ainda assim chamou Judas de amigo. Ainda assim ceiou com Judas. Ainda assim
permitiu que Judas o abraçasse e o beijasse, que seria esse o sinal, né? Que os seus agressores iriam reconhecer quem seria o Jesus que tanto falava. Aleluia, Jesus. Glória E a aí, Deus. esses dias ainda até estava conversando com a minha irmã sobre isso. Sobre Jesus ter sido tão iluminado a ponto de perdoar e permitir todas as atitudes daquele que o agrediria, daquele que o trairia. E às vezes o que acontece? A gente fica incomodado quando a gente pensa em querer estar aqui, louvar o menino da harpa, mas é uma outra pessoa que louva. De repente louva aquele hino que você queria louvar, a gente já fica, puxa vida, mas era pra ser. Aí de repente a gente já está murmurando contra o nosso próximo. Agora imagina Cristo perdoando Judas. Imagina Cristo pregado na cruz depois de ter sido chicoteado, depois de ter sido perfurado e ainda olhar para os seus agressores, depois olhar para cima e falar, Pai, perdoe-os. Aleluia, Jesus. E aqui nós vemos a sequência, onde Estevão, depois de ter sido afrontado, depois de ter sido condenado e estar sendo aqui agredido, sendo levado à morte, ele falou, Senhor, perdoa-os. Glória a Deus. Não Aleluia. coloque sobre eles o peso deste pecado. Deus maravilhoso. Maravilhoso, né? Glória ao Senhor, papai. Será que um dia nós conseguiremos, né, seguir os passos da igreja primitiva? De termos o espírito de Estevão em nós, agindo como Estevão, sendo uma verdadeira igreja que perdoa, que ama, principalmente aquele que nos faz mal. Verdade, papai. Devemos levar isso como um pensamento também. Vamos aqui a conclusão. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrária. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Glória a Deus. Você vê Aleluia. que, ao invés de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Aleluia. Esses dias atrás, eu até falei, e uma coisa é fato, né? O presbítero Santiago nos fez, né, uma visita, veio aqui, pregou para nós e falou uma palavra maravilhosa sobre isso, né? Sobre o evangelho ser confronto. Porque se fosse para querer conforto, a gente estaria no sofá da nossa casa, estaria deitado na cama, com o celular na mão, assistindo no Netflix, assistindo aqueles pastores coaches. Mas não, nós estamos aqui. Nós estamos aqui recebendo um confronto. Estamos aqui sendo confrontados pela palavra de Deus. Hoje, estamos aqui aprendendo sobre Estevão. E confesso a vocês, eu estou sendo confrontado. Porque eu tenho sido tão relaxado nessa parte. Muitas vezes eu tenho deixado de falar da palavra de Deus com medo do que vai acontecer comigo. Mas Estevão falou e não se importou. Ele foi fiel à palavra até o final. Ele não teve medo. E muitas vezes eu tenho. Muitas vezes eu penso, será que a pessoa realmente vai ouvir a palavra? Mas aqui, né, esse tema vem dizer Aleluia. sobre a gente continuar falando, mesmo as pessoas tendo o coração endurecido, a gente continua falando. Glória a Elas podem Deus. não escutar, mas nós estamos escutando. Aleluia. E aí eu tenho visto muitas vezes, como eu já tenho falado de outras vezes, né, quando me é dado, né, a missão de trazer, a missão, ela me confronta. Ela me confronta muito antes de eu trazer algo para ele. E a palavra de Deus sempre vai ser assim. Antes de alguém subir aqui no altar e falar algo, ela vai ser confrontada. Antes de você subir aqui, saiba que você vai receber um
puxão de orelha. Aleluia, papai. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Glória a Deus. Então, não basta só também estar aqui em cima falando. A gente tem que estar lá fora. Se você quer ter uma oportunidade de falar da palavra de Deus, não espere subir no altar. Vá lá fora. Glória a Deus. Fale da palavra de Deus. Aleluia. Porque tem alguém igual você já foi, que está lá fora esperando por você. Verdade, Jesus. Para Glória a você Deus. entregar essa mensagem. Glória a Deus. Aleluias! Estevão nos ensina que, falando da palavra de Deus, sem ter medo da afronta, Deus nos abre os olhos espirituais e nós conseguimos contemplar a glória dele. Nós conseguimos ver o que está nos aguardando. Então nós devemos ser essa igreja. Uma igreja que não tem medo de falar da palavra de Deus. Nós devemos ser uma igreja firme. Uma igreja centrada na palavra de Deus. Uma igreja que estuda. Uma igreja que medita. Uma igreja que está sempre com a Bíblia em uso. E minha Bíblia está até estufada de tantas folhas que eu já deixo dobrada, de tanto marca-texto. Porque volta e meia eu leio um pouco. Confesso a vocês que eu não tenho ainda o hábito de ler todo dia a Bíblia. De estudar, de fazer uma campanha de estudo. Mas Deus me dá a oportunidade de meditar numa palavra. Ele tem ainda me dado vários puxões de orelha porque Ele quer que eu estude. Mas quão maravilhoso é Ele também que Ele não quer que eu apenas leia. Porque se for só para ler, eu já vi relatos de pessoas que já leram a Bíblia em 40 dias. O que a gente estudou no curso de teologia fala que se for realmente para ler rapidamente, é 40 dias, no máximo 45 dias, você consegue ler toda a Bíblia. Só que não pode nem dormir, não pode nem parar para comer, mas você lê em 40 dias. Só que aí, você vai ter absorvido alguma coisa? Será que você vai ter realmente guardado algum verso no teu coração? A palavra de Deus é bem clara, guarde os meus mandamentos. Aleluia. Muitas vezes a gente se esquece de tantas e tantas coisas, mas quando a gente estudou mesmo algo, a gente gravou algo em nossos corações da palavra de Deus, isso a gente não esquece de jeito nenhum. E eu tenho certeza que muitos de vocês têm alguma frase bíblica guardada em seus corações, que vocês Glória não a esquecem Deus. de jeito nenhum. Aleluia. Por quê? Porque é o mandamento de Deus. Guarda a palavra no coração. A gente esquece de tudo. Às vezes a gente esquece até do nome de algum irmão da igreja, a gente esquece até do nome de algum parente nosso. Mas se alguém perguntar qual verso bíblico você mais gosta, você opa, já está ali. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho diversos versos já guardados na minha mente. Eu assistia, eu ouvia, né, alguns pregadores lá na nossa sede, às vezes vem aqui também. Quão maravilhoso é aquele pregador que vem aqui, fala da palavra de Deus, não abre a Bíblia, mas lê verso por verso. Lá na nossa sede a gente tem o telão, e aí o pregador vai lá e fala, livro tal, verso tal, fala assim, assado. Cadê o telão? Tá aqui, ó. Viram? Tá ali. E aí eu ficava maravilhado com isso. Aí de repente, certo dia, aqui no nosso curso, o pastor Jadir, que é uma Bíblia ambulante, ele falou, né, sobre um verso e eu pude recitar ele inteiro. Eu falei, olha lá que eu memorizei. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes eu esqueço o meu número de telefone para repassar para alguém, mas o verso bíblico eu guardei. Deus maravilhoso. E aí, quão maravilhoso é quando a gente medita, quando a gente estuda a palavra, não só lê. Então guardem isso para vocês. Aleluia. Estudem a palavra. Porque vocês vão ser afrontados através da palavra de Deus. Mas quando você conhece, quando você estuda, você vai saber dar uma aula para essa pessoa. Aleluia. Aquela pessoa sabe um verso, mas você sabe o texto inteiro. Glória a Deus. E aí nós poderemos dar passos curtos, mas passos em direção a ser uma igreja semelhante à igreja primitiva, a ser uma igreja semelhante ao qual Estevão foi. E quão maravilhoso vai ser
chegar no grande dia e Jesus olhar para nós e falar: sejam bem-vindos, benditos de Deus, Aleluia. Glória a Deus. porque as nossas obras vão ser bem faladas. Aleluia, Senhor. Então meditem na palavra. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Vamos pegar agora por base também estudar um pouco sobre Atos 7, porque lá vem mostrando como, né, Estevão estava cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento. Às vezes a gente não tem oportunidade de estudar, como eu falei, mas e antigamente? Antigamente somente os sacerdotes e sumos sacerdotes tinham acesso aos pergaminhos. E nem todas as sinagogas elas tinham todos os livros bíblicos. Porque antigamente cada livro era um pergaminho diferente. E era de responsabilidade de uma determinada sinagoga guardar aquele pergaminho. Tinha uma sinagoga que tinha o livro de Jó, tinha uma sinagoga que tinha o livro de Gênesis, tinha uma sinagoga que tinha Ruth. Mas não, e hoje nós temos a oportunidade de ter todos os pergaminhos em nossas mãos. Mas Aleluia. a gente às vezes só deixa ali, ó, a Bíblia ali, exposta talvez, numa prateleira aberta no Salmo 91, onde a folha já está quase se esfarelando. Mas e os demais salmos? Será que nós estamos lendo? Salmo 133. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Olha que gostoso é. Não precisa nem abrir a Bíblia direito já poder recitar. Glória a Deus. Apocalipse 3:10. Né? Olha, eu esqueci. Falei. Mas o verso 11 vem dizer: eis que venho sem demora. Oh, glória. Guarde que ninguém tome a tua cor. Aleluia, papai. Vocês viram? Se nós formos abrir aqui a Bíblia, eu vou estar confirmando que a palavra de Deus é essa. E quão gostoso é Aleluia. a gente guardar em nossas mentes a palavra de Deus. Imagina quão gostoso foi, né, ter ouvido Estevão dar uma aula sobre Moisés. Moisés ali é recitado em Êxodo. Ele falar sobre Moisés. Ele falar sobre Davi, que se encontra ali em 1 e 2 Samuel. Falar sobre Abraão, que está ali em Gênesis. E alguém que naquela época os pergaminhos só eram concedidos aos sacerdotes e sumos sacerdotes. Alguém que era apenas diácono ter todo esse conhecimento. Glória a Deus, aleluia. E às vezes hoje em dia a gente não consegue falar um verso bíblico para alguém. Bom, as horas já estão se passando. Glória a Deus. E eu espero que vocês tenham recebido dos altos céus o conhecimento Aleluia, maior. glória a Deus. Espero ter trazido um bom entendimento para vocês. E que vocês possam, né, continuar meditando na palavra de Deus. Aleluia, Vocês papai. possam estar estudando cada vez mais, para quando receberem a afronta Glória a Deus. de alguém que se diz entendedor da palavra, porque conhece muito verso, você traga todo um ensinamento. Porque a palavra de Deus é clara, o povo perece por falta de conhecimento. Amém. Com isso eu encerro minha participação aqui e eu agradeço essa Glória a oportunidade. Deus, aleluia. Aleluia, né? Glória ao papai. Senhor Glória a Jesus. Que Deus. Deus abençoe o diácono